Muito bem, eu gostaria de conversar com você hoje sobre um assunto que muitas pessoas têm me perguntado sobre a questão de chamado e vocação. Hoje nós vivemos um tempo de muitas oportunidades, de muitas possibilidades e muitas pessoas acabam se perdendo no seu propósito, na sua vocação e passam a não entender muito bem o que Deus tem para essa pessoa, para realizar aqui na Terra, né? Como missão de vida, como missão de Deus para si. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre um pouco da minha história e sobre a missão de Deus para cada um de nós. Fique atento, não perca um minuto sequer, porque vai fazer a diferença na sua vida. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender algumas terminologias, alguns termos, algumas palavras. Primeiro, a gente precisa entender o que é a missão de Deus, a Missio Dei. A missão de Deus é a missão que Deus tem para cada um de nós, para cada ser humano. E é interessante entendermos que a missão de Deus é composta de pelo menos 3 elementos. Então é isso que nós vamos conversar hoje sobre esses 3 elementos. O primeiro elemento da missão de Deus para cada um de nós é o chamado. E o que seria o chamado? O chamado é aquela experiência sobrenatural que nós temos na presença de Deus, com o Espírito Santo, seria aquela experiência com o próprio Jesus, aquele encontro com Jesus transformador que provoca em nós uma inclinação a agir em relação a uma obra que precisa ser feita, a um propósito que precisa ser realizado. Vemos, por exemplo, o chamado de Levi, aquele cobrador de impostos que estava ali na coletoria, e quando Jesus passa por ele, diz os evangelhos que Jesus o chama para que ele se tornasse, a partir daquele momento, um seguidor de Jesus. E diz os versículos bíblicos que Levi, no mesmo instante, abandona todas as coisas e segue a Jesus. Então, nós vemos nessa história um chamado, uma experiência espiritual, uma experiência de encontro com o próprio Jesus, que o impele a tomar uma decisão em relação a algo que ele precisava fazer. É certo que muitas pessoas têm experiências sobrenaturais com o Espírito, e eu, por exemplo, posso contar a história do meu chamado. Quando eu estava alguns meses depois de ter sido batizado, de ter passado pelas águas do batismo, eu tive uma experiência de fazer um jejum de 3 dias. Nessa experiência de jejum, eu estava orando num sábado à noite. O jejum que a gente fazia era de 3 dias, né? Então sexta, sábado e domingo. Sexta a gente, mesmo trabalhando, mesmo com o dia correndo nas nossas atividades, eu trabalhava na prefeitura naquela época, também trabalhava num escritório de engenharia. Então, mesmo com o trabalho, a gente praticava o jejum durante o dia, e à noite eu levava o colchãozinho para a igreja para poder dormir junto com os irmãos e evitar qualquer tipo de tentação, porque quando você começa a fazer jejum, parece que quando você faz jejum, sua mãe faz lasanha, pudim de leite condensado, enfim, né? E era um jejum de abstenção total de alimento. A gente estava tomando somente água, né? Nesses 3 dias. E aí no sábado à noite estava orando junto com os irmãos, meus companheiros de jejum, e o meu discipulador estava ali também participando daquele jejum. No momento em que eu estava orando, eu tive uma visão em que eu estava num lugar, era um recinto de exposições, de eventos, e eu estava no meio de muitas pessoas, e eu estava pregando para essas pessoas, eu estava falando de Jesus para essas pessoas. E eu comecei a questionar ao Senhor: Deus, será que é esse o meu chamado, de ser um pregador da palavra, de ser um pastor, de repente que tem o ministério principal, o ministério da palavra?
Então comecei a perguntar para Deus e nesse momento eu já estava em lágrimas, já estava ali sentindo muito forte a presença do Espírito Santo e eu senti naquele momento uma mão tocar o meu ombro e eu fiquei assustado com a cena, né? Mas era o meu discipulador que chegou do meu lado, me tocou e disse: olha, eu tenho algo para te contar, eu tive uma visão e eu não sei o que isso significa, estou pedindo para Deus uma explicação, mas até o momento não veio, então eu quero te contar para ver se faz sentido para você, se é algo que você tem orado. Né? E ele contou que ele me viu num recinto de exposições, no meio de muitas pessoas, e eu estava pregando para essas pessoas. Exatamente a mesma visão que eu tive, Deus confirmou pela vida do meu discipulador, e eu estava questionando a Deus, né, perguntando se seria esse o meu chamado, se seria essa mesma esse meu chamado pastoral, né? E naquele momento eu senti uma confirmação de Deus para que eu então me consagrasse ao ministério pastoral. Depois disso eu busquei fazer o seminário, né, o bacharel em teologia. Então, a partir do entendimento de que eu tive essa experiência sobrenatural de chamado, eu pude então começar a delinear, a planejar, a projetar o meu futuro em relação à execução do meu chamado. Então, muitas pessoas têm experiências sobrenaturais com a questão do chamado, e eu creio que essa experiência sobrenatural é muito pessoal. Não tem como a gente dogmatizar ou tornar uma espécie de doutrina. Todas as pessoas precisam ter uma espécie de chamado dessa forma, né? Então, por meio de visão, por meio de algum ato, né, do discipulador e tal, enfim, né? Nós não podemos dogmatizar, mas o fato é que Deus confirma no nosso coração por meio de uma experiência sobrenatural. E essa experiência sobrenatural ajuda a afirmar aquilo que a gente já tem de inclinação no nosso coração em relação ao chamado. Então vamos lá, para entender a missão de Deus para a gente precisa então, em primeiro lugar, entender o nosso chamado. Em segundo lugar, nós precisamos entender qual é a nossa vocação e qual é a diferença entre chamado e vocação. Biblicamente falando, a gente pode ver que tem alguns versículos que dizem que nós precisamos atender ao chamado, né, responder ao chamado de Deus, e alguns versículos que dizem, especialmente em Efésios, né, que nós precisamos andar conforme a nossa vocação. Então, qual é na Bíblia, essas duas palavras são intercambiáveis, mas eu entendo ser um pouquinho diferente. Vocação tem a ver com a sua inclinação, tem a ver um pouquinho com os seus talentos, com os seus dons, com as suas habilidades, com aquilo que Deus te capacitou para executar. Então, vamos pensar num pastor, uma pessoa que tem um chamado pastoral e ela recebe por meio de uma experiência sobrenatural esse chamado pastoral. E aí ela precisa ter uma vocação para aquilo ali, né? Ela precisa ter uma vocação para o chamado, para exercer esse chamado pastoral. Então a vocação ela anda junto com o chamado. Tá? A vocação seria nós olharmos para a vida dessa pessoa que recebeu o chamado e ver nela uma inclinação para a atuação naquela área. Então é muito interessante que eu, compartilhando um pouco mais sobre a minha vida, né? Logo que eu me converti, as pessoas já começaram a me chamar de pastor. Eu me converti aos 17 anos, ainda não tinha nenhuma pinta, né, de pastor, né, e tudo mais, mas logo depois da minha conversão, logo depois do batismo, as pessoas começaram a me chamar de pastor, visto que eu exercia um certo cuidado sobre o grupo de jovens. Então a gente tinha alguns adolescentes que caminhavam com a gente naquela época, a gente
exercia um cuidado especial sobre a vida desses adolescentes. A gente tinha um grupo de evangelismo com jovens todos da mesma idade que se converteram mais ou menos junto comigo ali, né? E todos naquela época tinham esse fogo, né? Essa vontade de exercer o ministério de alguma forma. Nós criamos um grupo de evangelismo e pudemos ali, né, trabalhar por um certo tempo, exercendo os dons que o Senhor havia nos dado. Também, né, praticando o evangelismo conforme a palavra de Deus nos ordena. Então, naquele tempo, nós pudemos observar que, além do chamado, eu tinha já uma inclinação, né, exercia uma vocação. E é isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Uma vez, uma jovem procurou um pastor, grande amigo meu, e ela tinha o desejo de exercer o ministério fora do país, né, exercer missões transculturais. Ela diz que tinha um chamado missionário, né, então para ser missionária em outro país, e esse país era especialmente um país da Oceania, né? Então, ela falou assim, eu tenho desejo de ir para lá, Deus me chamou, já confirmou, e eu sinto que as portas estão se abrindo para exercer o ministério lá naquele país. E foi muito interessante a pergunta que esse pastor fez, né? Ele falou assim, puxa, legal, a gente não tem como duvidar do seu chamado, né? Da sua experiência com Jesus, né? Com Deus em relação à confirmação do seu chamado, mas a gente queria saber, né? Quantas pessoas você tem acompanhado, discipulado, evangelizado aqui enquanto você está com a gente, está servindo aqui na nossa igreja. Gente, aquela moça, ela entrou em choque, porque ela não tinha uma vocação, ela não exercia o seu ministério no dia a dia, ela não colocava em prática o evangelismo, e ela queria exercer o ministério fora do país. A gente não pode também, né, levar somente isso em conta, né? A pessoa não tem vocação, pronto, então não vai exercer o ministério de forma nenhuma. Não é isso. É que a vocação pode ser um indício muito grande daquilo que você pode executar no ministério, no reino de Deus. Então, vejamos um exemplo de uma pessoa que tem essa predisposição, essa inclinação, essa facilidade para cuidar de outras pessoas. Certamente, o cuidado que essa pessoa exerce em relação aos outros pode, de alguma forma, influenciar na sua vocação. Ela tem vocação para cuidar de pessoas. Ela já exerce esse ministério de cuidar de pessoas. Pode ser que esse seja um indício de que o Senhor esteja a chamando para exercer algum ministério de cuidado. Não necessariamente o cuidado pastoral, mas de repente algum cuidado em alguma outra área. Especialmente na área de saúde, por exemplo, a gente vê muitos médicos, enfermeiros, né, pessoas que são da área da saúde que exercem assistência, além de outras áreas administrativas que você pode também exercer essa questão da assistência e do cuidado para com as outras pessoas. Bom, então nós temos aqui dois elementos importantes, que é o chamado, em primeiro lugar, que é aquela experiência sobrenatural com o Senhor. Em segundo lugar, a vocação, aquela inclinação, aquela prática que a pessoa vivencia e ela pode evidenciar o seu chamado, né? Então, esses dois elementos andam juntos, né? E tem um terceiro elemento que é muito importante que a gente precisa observar, que é o elemento grande comissão, né? Então, quando a gente pensa na missão de Deus para o ser humano, né, para a pessoa, então a gente precisa lembrar desses três elementos. Primeiro é chamado, segundo vocação e o terceiro é a grande comissão.
A grande comissão é aquele versículo clássico, né, de Mateus 28, versículo 20, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, esse versículo é um versículo chave para que a gente entenda a vocação, o chamado e a missão de Deus, que engloba todos esses elementos, a missão de Deus para o ser humano. A grande comissão é, na verdade, um comissionamento de todos os crentes. Afinal, se nós não tivéssemos outros crentes praticando essa grande comissão de ir fazer discípulos, certamente hoje nós não teríamos ouvido falar de Jesus e muito menos ter igrejas e ter experiências com o Espírito Santo. Nós temos essas experiências porque pessoas no passado falaram do Senhor, receberam o Evangelho no seu coração e fizeram discípulos, multiplicando esse Evangelho. Então, esse é um elemento muito importante para a gente entender a missão de Deus para cada um de nós. A missão de Deus, ela tem a ver com fazer discípulos, mas como fazer discípulos? Indo. Então, todos os lugares, no caminho, inclusive o povo de Deus, no livro de Atos, era conhecido como o povo do caminho. Na igreja antiga, nós vemos até aproximadamente o ano 100, as pessoas que se tornavam cristãs eram conhecidas como o povo do caminho. O povo do caminho, ou seja, aquelas pessoas que estavam no caminho, aquelas pessoas que estavam em trânsito e no trânsito elas continuavam vivendo e fazendo discípulos. Então, fazer discípulos tem a ver com a nossa vida de uma forma natural. Tem a ver com a gente simplesmente ser o Evangelho, ser uma carta viva do Senhor, viver o Evangelho fiel nas nossas vidas. Então, a grande comissão é um chamado para todos os crentes. É um comissionamento para todos os crentes. Em Mateus nós vemos dessa forma, ide fazer discípulos de todas as nações, e em Marcos nós vemos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É nosso papel fazer discípulos, é nosso papel pregar o evangelho, que é as boas novas de salvação para todas as pessoas. Então, a missão de Deus tem a ver com esses três elementos. Primeiro, o chamado, a sua experiência. E pode ser que a pessoa tenha recebido um chamado muito específico. Por meio da sua experiência, ela de repente recebe uma nação que ela precisa ir, ela recebe a direção para ir para um povo específico, em algum lugar do mundo. Deus é capaz de promover esse tipo de chamado bem específico. É uma experiência sobrenatural com Deus e é inclusive muito difícil de um agente externo medir essa experiência. Não tem como eu falar, da experiência de outra pessoa. A pessoa teve aquela experiência de chamado na presença de Deus, então tomara que esse chamado seja real e seja vivo na vida da pessoa e seja confirmado por meio de outros elementos, não apenas o elemento chamado, mas especialmente o elemento vocação, que é o segundo ponto aqui. A vocação, então, é a confirmação do chamado. De uma forma prática, a pessoa consegue colocar no dia a dia em prática o seu chamado. Ela consegue executar o seu chamado. Ela consegue demonstrar por meio dos seus frutos o seu chamado. Então, é uma experiência sobrenatural, mas é também algo natural. É algo que deve ser demonstrado por meio de ações, por meio de inclinação, por meio de colocar em prática os dons, talentos e habilidades que o Senhor entregou para essa pessoa. E em terceiro lugar, a grande comissão é então a união desses elementos, porque a grande comissão é para todos os crentes, mas
muitos crentes não estão dispostos a pagar o preço de exercer essa grande comissão, de dizer sim à grande comissão. E aí, se a pessoa não tem essa disposição de exercer a grande comissão, que é um comissionamento para todos os crentes, será que essa pessoa vai ter a capacidade de exercer o seu chamado de uma forma específica ou a sua vocação de uma forma mais contundente? Então é uma coisa para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente entender o que é a missão de Deus para o indivíduo. Muitas pessoas estão esperando algo espiritual, né? Então elas buscam entender o seu propósito, entender aquilo que Deus chamou essa pessoa para fazer, mas estão esperando que realmente caia do céu e apareça algo de uma forma sobrenatural para que a pessoa exerça. Vamos lá, vamos com calma, porque pode ser que esse chamado, esse elemento chamado, essa experiência sobrenatural demore para acontecer. E até lá, essa pessoa vai ficar, então, esperando? Ela não vai fazer nada? Ela vai ficar apenas passiva, esperando? Não, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter uma busca ativa, né? Uma espera, mas é uma espera de uma forma que ela busque ativamente receber esse chamado, essa direção. É possível que ela receba quando criança, quando adolescente? É possível. Eu vejo, por exemplo, na minha vida que desde criança eu queria ser padre. Quando eu exercia o ministério na Igreja Católica, eu desejava muito ser padre, né? E eu brinco que eu queria ser padre, mas eu queria muito casar, né? Então eu não queria ser celibatário, exercer o dom do celibato. Mas mais tarde Deus confirmou, né? Deus me trouxe para o evangelho genuíno do Senhor Jesus, né? Deus me trouxe, me fez conhecer mais da palavra de Deus, né? E comecei a enxergar o evangelho de uma forma muito diferente, né? E pude experimentar uma confirmação do meu chamado por meio do ministério pastoral. E é interessante que o meu ministério pastoral, aquele que Deus entregou para mim, não depende de eu ser pastor de tempo integral ou ser um profissional que exerça outras atividades, mas exerce também o chamado. Tá? Então, é isso que a pessoa também precisa entender, porque às vezes a gente fica apegado a exercer somente aquilo que Deus nos chamou, e aí a gente perde de exercer algo que de repente Deus está colocando no nosso caminho, ou de repente nós temos uma vocação também para exercer, né? Então é importante que a gente entenda qual é o nosso chamado, né, através de uma experiência sobrenatural com Deus, qual é a nossa vocação, quais são os nossos dons, talentos, habilidades que vão desenvolver a gente para que a gente possa exercer um ministério, exercer a missão de Deus para a nossa vida, a Missio Dei, né? E a gente precisa também entender a grande comissão, que é um comissionamento para todos os crentes. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Como? Indo pelo caminho. Então, se você é um trabalhador, se você é CLT e você tem ali no seu trabalho um ambiente em que você tem oportunidades de falar de Jesus, de discipular pessoas, aproveite essas oportunidades. Conheci um rapaz que ele aproveitava tantas oportunidades que ele criou um grupo de estudo bíblico dentro da empresa, né? Quando ele percebeu, o grupo já tinha lá 10 pessoas e foi um negócio surpreendente. Durante a pandemia, esse grupo continuou se reunindo online, as pessoas estavam trabalhando em suas casas, mas o grupo não deixou de funcionar e esse grupo fortalecia a fé uns dos outros. Ele passou a fazer estudos bíblicos dentro da empresa, e é uma grande empresa que funciona aqui na Grande São Paulo, né? Então imagina só as oportunidades que vocês têm, né? E que nós temos como servos desse reino,
quais as oportunidades que Deus tem colocado no nosso caminho para poder, de alguma forma, exercer essa grande comissão, esse discipulado que nós precisamos exercer como servos desse reino e como pessoas que vão propagar o Evangelho do Senhor a todas as criaturas. Então, quando a gente entende a convergência desses três termos, a gente vai entender a missão de Deus para as nossas vidas. A missão de Deus, então, tem a ver com algo que é muito específico, que é o nosso chamado, tem a ver com os dons, talentos, habilidades, aquilo que Deus entrega para que a gente execute, e tem a ver também com a grande comissão, aquilo que Deus já nos chamou para fazer por meio de um comissionamento de todos os crentes. Quando a gente une esses três elementos, a gente vai ser potencializado na execução do nosso ministério, daquilo que Deus certamente te chamou para executar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre aquilo que é chamado, aquilo que é vocação, aquilo que é grande comissão e todos esses elementos formando aí a missão de Deus para a sua vida. E eu espero que você entenda também que esses três elementos eles são inseparáveis. É como se fosse uma banqueta de três pernas, as três pernas precisam estar ali, se uma for retirada, a banqueta vai cair, né? Então essa banqueta de três pernas precisa estar bem firmada, é um tripé que vai fazer com que você entenda a missão de Deus para a sua vida e certamente isso vai te ajudar a prosseguir para o alvo, que o alvo é sempre chegar aí à estatura da plenitude de Cristo, é viver o propósito de Deus para a sua vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que esse áudio, aonde quer que chegue, tenha ajudado você a pensar, a refletir um pouco sobre esse assunto, e coloca aqui nos comentários se de alguma forma te ajudou, para que a gente possa também ter um feedback e a gente possa começar uma conversa sobre esse assunto. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo áudio, tamo junto sempre, até mais, tchau.